E a paz do Senhor Jesus, amém, amados? Que bênção estarmos aqui em mais uma oportunidade de celebrarmos o nosso Deus e adorar o Senhor. Eu queria que você, por gentileza, colocasse a mão assim à altura do seu peito, porque nós vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Nós poderíamos estar em outro lugar, né? Quanta gente está seduzida pelo sol da praia, pelo passeio, mas nós escolhemos o melhor lugar. O salmista diz no Salmo 84: quão amáveis são os teus tabernáculos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde cria os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Deus meu e Rei meu. Melhor é estar um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar. Não é assim que nós nos sentimos, amém? Então agradeçamos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado por nos permitir, e principalmente, ó Deus, por nos orientar e dirigir, aqui venhamos a dar ao Senhor o melhor, e estar, ó Deus, aqui no ambiente da adoração na tua casa, é o que nós, ó Deus, somos tocados pelo Senhor e nos realizamos. Obrigado, Deus, mesmo. E fala ainda mais ao nosso coração, por meio da Tua palavra. Dirige-nos, Senhor, às boas decisões, a ir além, ó Deus, e dirigindo o nosso caminho conforme o Senhor nos envia. Pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e é essa que nós queremos experimentar e vivenciar, no nome de Jesus, amém. Ainda de pé, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia na segunda, ou melhor, na carta do apóstolo Paulo a Tito. Tito, o capítulo é o 2. Nós tivemos a oportunidade de compartilhar uma parcela desse verso na semana passada, e agora vamos avançar um pouco mais. Nós estamos no ano em que titulamos para tema direcionador das nossas mensagens, a graça de Deus. Então, no ano da graça, nós vamos ler Tito capítulo 2. E aqui, como fizeram na canequinha que eu estarei usando nesse ano, 2 Timóteo 2:1. É o nosso tema do ano, olha lá. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Vamos todos juntos falar? Portanto, não, vem lá, vocês tomaram café da manhã não? Estão de jejum, amém? Jejum é mais forte então, né? Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. Todos nós vamos gravar, né? Tomar uma aguinha, porque é o calor. Vamos lá. Versos 11 a 15. Tito capítulo 2. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ou a todas as pessoas, conforme a tradução que você estiver acompanhando comigo aí. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Prega essas instruções, encoraja e repreende com toda a autoridade, ninguém te menospreze. Amém? Podem tomar assento, por gentileza.
Já desde a virada do ano, nós temos compartilhado sobre a graça, e nós sabemos que a definição ou entendimento da palavra graça, no sentido mais comum, é aquele favor doado para a pessoa e até às vezes de forma imerecida. Há um instituto, inclusive, no direito brasileiro, que fala que alguém que é tomado por uma situação inusitada, um cometimento de um deslize e que venha a desencadear um procedimento penal, ele pode ser agraciado com uma decisão do presidente da República, por exemplo. É a graça, não é? A pessoa cometeu um erro e ele é perdoado. Nós recebemos a graça de Deus, não merecíamos. O pecado tomou conta do viver do ser humano, e a única forma do livramento foi a graça de Deus, ou seja, Deus doou a libertação, o livramento, o que nós chamamos de, e entendemos por salvação, mesmo não merecendo nada disso dele. Então, o que nós podemos retribuir a Deus com isso? Adorando a Deus. Nada que venhamos a fazer é suficiente, nem a nossa adoração, mas o Senhor Deus recebe por misericórdia, porque apesar de mim, apesar de você, Ele nos ama. João capítulo 3, verso 16, nós sabemos, a palavra de Deus nos declara, porque Deus amou a humanidade de uma maneira tão grande, que Ele se deu. Então, a graça não produziu somente a salvação, mas ela desencadeou outras benesses que nós podemos fazer uso. E eu quero trazer aqui nessa manhã a vida na graça em relação a essas benesses, além da maior de todas, aquela que nos deu livramento, e como o Senhor mesmo diz, descrito em João 10, 10, parte B do versículo: eu vim para que vocês tenham vida e tenham abundância dessa vida. Então nós temos vida eterna. Vamos ver aqui então, Paulo falando a Tito, pelo menos aí algumas dessas benéficas. A primeira delas é a benéfica da orientação. A graça, ela é orientadora. Ela é como um GPS espiritual. Mas assim como um GPS, a maioria dos carros mais novos hoje aí já vem até incluído. Quem não tem incluído no carro, faz igual eu, usa no celular. Mas tem lá, não é? Você usa um app e direciona. Você vai seguir aquela orientação por sua própria decisão. O GPS, ela não pega o volante do carro e dirige para você. Não determina o final do curso, nem o início do curso. Você pode, inclusive, no GPS, caminhar e até chegar num dado momento e mudar uma rota achando que ela é melhor. Apesar de que conforme for o GPS que você usar no celular, ela pode te levar para os lugares meio estranhos, né? O Waze, então, uma vez a gente estava, a pastora Aélia e a Thalita, estávamos indo num evento lá em Vila Velha, num dia de chuva, e aí estava usando aquele aplicativo Waze. Ele falou: mas entra aqui, aquela voz daquela mulher, né? Entra nessa rua. Aí entra naquela. E nós fomos entrando, daqui a pouco saiu numa rua sem saída e mandando seguir, ou seja, era para passar por cima do muro. Eu falei: meu Deus, vamos esquecer esse Waze aqui e vamos fazer alguma coisa de sair perguntando. Mas como? Chovendo. Mas pela graça de Deus mesmo, nós conseguimos chegar no destino sem o GPS falho do carro. Mas a graça de Deus, ela é infalível, é um GPS que não falha. O apóstolo Paulo aqui falando a Tito, ela diz assim, olha, ela nos orienta. Olha, há uma diferença grande entre orientar e dirigir. Quem nos dirige é o próprio Senhor, o Espírito Santo. Ele é o diretor. Repita comigo assim: o Espírito Santo
é o diretor da minha vida. Sabe que o diretor, ele leva você, ele o encaminha, é ele quem convence, é ele quem dá para nós a bênção do livramento, da direção correta, e por isso mesmo a graça, ela advém dele, do próprio Deus. Olha então, aqui que ela nos orienta, como esse GPS espiritual. Ela vai dizer para você, olha, a graça te orienta a fugir da maldade. Paulo inclusive fala a Timóteo, olha, foge dessas coisas, larga. E quando me lembro desse fato de fugir, o que me vem à mente, eu creio que todos vocês conhecem o caso, que foi o de José no Egito. José, vendido pelos seus irmãos, nós conhecemos a história, filho de Jacó, foi levado à casa de um dos homens fortes de Faraó, de sua guarda, e lá, cuidando das coisas, ele fez o que era certo. No entanto, a mulher, o homem é Potifar, e eu até gosto de brincar, né, que o nome dele é Potifar, e o da esposa só poderia ser Patifa, né? Porque o que ela fez, uma armação toda para levá-lo a uma relação sexual ilícita, foi terrível, nós sabemos disso. Se assediou, né, e chegou a um ponto de agarrar o moço. E lógico, por ser uma mulher, né, de muita beleza, provavelmente, poder, ele até tenha ficado constrangido, e na hora de fugir, a roupa dele ficou na mão da mulher. Ele já estava sendo tragado para o mal. Mas uma coisa certa, José tomou a melhor decisão, fugiu. Nós também temos que fugir da impiedade. A impiedade é que o ímpio comumente comete, são as ações do ímpio. E aí quando nos fala das ações do ímpio, querido, não tem outro versículo, meu amado, minha amada, que nós não podemos se esquivar, senão de Salmos, capítulo 1, verso 1. Bem-aventurado, porque o bem-aventurado é o muito abençoado. Repita comigo, eu sou muito abençoado. Amém? Por quê? Porque você não anda segundo o conselho dos ímpios. Você não se detém no caminho dos pecadores, e você nem se assenta à roda deles. Esse é aquele que é orientado pela graça. Mas qual é o prazer da vida do orientado pela graça? Antes ele tem o seu prazer, é na lei do Senhor, ou seja, na palavra de Deus, e na sua palavra ele medita de dia e de noite. Por isso, irmãos, que nós incentivamos tanto aqui na igreja, que você tire um tempo com Deus, que nós chamamos aqui de TSD, gostamos muito de sigla, né? Tempo a sós com Deus. Tire esse tempo com Deus, que chamamos de devocional, ou então de meditação, mas a questão toda é que você precisa mergulhar na lei do Senhor, ela é importante. Ainda a palavra de Deus no Salmo diz que ela é perfeita, ela traz um refrigério na alma, ela ilumina os nossos passos, como diz o Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. E quem nos leva para a palavra é a graça orientadora, ela nos orienta. Nós não podemos deixar de nos nutrir, alimentar da palavra de Deus, para fugir da impiedade. Olha o resultado que diz o Salmo 1, de quem foge da impiedade, que antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, dá o seu fruto na estação própria, e nem as folhas caem. Ou seja, é um filho de Deus saudável, pois a Bíblia nos compara com a árvore. O livro do profeta Isaías diz que nós somos como carvalhos de justiça, propriedade do Senhor. Uma árvore plantada junto a correntes de água é uma árvore que vai dar fruto na estação própria. Ela tem o que ela precisa para sobreviver, e é o que Deus tem para você e para mim. Mas tem algo interessante disso aqui, eu volto novamente a frisar. Ela é orientadora, ela não te obriga. A graça de Deus não é obrigatória.
Ela é decisiva para quem quer. E o Senhor nos oportunizou. Por isso que nós chamamos a nós mesmos que estamos no reino de Deus de escolhidos do Senhor. Nós somos privilegiados. Somos privilegiados por nos atentar à graça de Deus. Não é isso, como no início aqui, eu disse que você poderia ter se atentado para qualquer outra coisa, mas está privilegiando hoje, e eu oro, eu peço a Deus, eu torço para que todos os dias você privilegie ser orientado pela graça de Deus, porque às vezes tem gente que é orientada pelos amigos, entre aspas, né? Aqueles amigos que querem levá-lo para o seu próprio caminho, e nós não andamos pelos caminhos dos outros, nós andamos no caminho do Senhor. E o caminho do Senhor, nós já conhecemos, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Conhecemos o caminho e a graça nos orienta para este caminho. Que nós precisamos? Ouvir. Ouvir. Dar razão, atenção. Estarmos atentos a isso, porque se não estivermos atentos a isso, nós vamos ser seduzidos pelas paixões. E olha que Paulo diz aqui a Tito, olha, paixões mundanas, você não pode, porque a graça te orienta a renunciar às paixões mundanas. Quando falamos de paixões, é aquilo que move nossa emoção, mexe. Ontem nós estivemos com os adolescentes e alguns dos jovens no boliche, né? Um movimento interessante, é importante para a comunhão. E uma palavra que foi dada antes pela líder é que nós estávamos entrando em um terreno, em um ambiente que pode mexer conosco. E são as paixões. Você entra num ambiente, está tocando uma música daquelas meia, né? Aí daqui a pouco seu pé está balançando, sua mão. Daqui a pouco você vê um filho de Deus cantando uma letra do diabo. Eu estou falando isso, queridos, é para todos nós. As paixões são sedutoras. É como uma bandeja. E as obras da carne são todas servidas lá. Como fala Gálatas capítulo 5. Não é? Todas elas. E nós temos que nos cuidar. Como é que criamos uma barreira, uma proteção? Com a armadura de Deus de Efésios capítulo 6. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz, como eu disse aqui, agorinha mesmo, né? O seu tempo com o Senhor, privilegiar estar nos cultos de celebração, do Conexão, agora que iremos voltar para a nossa escola ministerial aos domingos pela manhã, você nutrir da palavra de Deus, participar dos nossos grupos de afinidade, grupos pequenos, nossas células de crescimento, onde você cuidado com mais proximidade, e se tudo ainda não der certo, socorro, porque a liderança vai estender-lhe a mão, mas quer manter uma vida nutrida, palavra, Bíblia, oração e comunhão, não é? Você vai estar na consagração, é importante, precisamos disso, porque as paixões, que a gente fala da carne, né, mas são os desejos incontroláveis, a concupiscência, que é o desejo excessivo, elas são controladas com uma boa nutrição do Espírito para dominar sobre a carne, sobre o desejo pecaminoso. Quando estamos nutridos espiritualmente, a nossa carne ela é controlada, e o fruto do Espírito, ou seja, o Espírito Santo em nós é que produz isso. Sem o Espírito Santo nós não temos condições de viver vitoriosos sobre as paixões mundanas. Gálatas capítulo 5, verso 22 fala claramente, mas o fruto do Espírito, repita comigo sim, o fruto, bem alto, o fruto não é meu, ele é do Espírito Santo na minha vida. Está vendo? É a palavra de Deus que diz, o fruto do Espírito e aí tem lá, o equilíbrio, o domínio próprio. Nós não fazemos essa produção de fruto, nós somos incapazes, mas a graça de Deus vai nos orientando, e tomamos a decisão de nos moldar, renunciar, a deixar o governo de Deus,
a ser real em nossa vida, ao Espírito Santo nos dirigir, e aí então Ele produz em nós o equilíbrio que nos afasta das paixões, ou seja, dos desejos e sedução do mundo. E aí, o resultado é aquilo que nós acabamos de citar de Salmo número 1. Nós vamos passar a viver uma vida já agora, de forma sensata, justa e piedosa. Que é o que nós falamos e sabemos que é o que a graça produz. A graça de Deus, orientadora, ela nos produz uma vida equilibrada. E glória a Deus quando nós temos uma vida equilibrada. Com equilíbrio, você toma as melhores decisões para o que Deus permite e te dá para você caminhar. Por exemplo, na sua carreira, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu negócio. O equilibrado, irmãos, ele vai seguir exatamente o que as Escrituras determinam. Nós vamos ser honestos em nossos negócios. Nós vamos ser ordeiros com as coisas. Nós vamos entender o que nós estamos fazendo aqui. Nosso papel de cuidar bem, amar as pessoas como o Senhor nos orientou, e amar tão bem que é como se estivesse cuidando de nós mesmos, não é? Aquele que lidera a família de forma equilibrada, ele não é um homem violento, não é uma mulher violenta, ao contrário, em sua casa reina a palavra de Deus, o mundo do Espírito Santo é o que permeia o lar. Então não corrige com violência, não impõe desequilíbrio dentro do lar, mas é a palavra de Deus que dirige. Então até aquilo que seus filhos acessam nas redes sociais e o que assistem pelos streams, tudo você tem equilíbrio. E não é por força nem por violência, mas é pela ministração do amor dentro do lar. Sabe o que acontece, queridos? A nossa casa, melhor dizendo, se torna templo de Deus, lugar de adoração. O que mais se faz dentro de casa é adorar o Senhor. Para isso aqui nós incentivamos. Vamos relembrar, toda segunda-feira é oficial, queridos. Nós precisamos fazer o nosso culto. Nós chamamos de célula Mater, não é? Nosso culto doméstico. Nós temos que separar esse tempo. Privilegiamos aqui, porque praticamente segunda-feira não tem nenhuma outra atividade muito importante que nós fazemos, não é? É muito difícil você ver um aniversário, uma festa de aniversário na segunda-feira. É ou não é verdade? Não vai sair de casa então na segunda-feira. Se vai, é um privilegiado da família. Então é a hora de você separar ali pelo menos uma meia hora, uma hora, para tornar a sua casa o templo. Lógico que o ideal é que isso seja 100%, seja todo o tempo. Mas colocar como primazia, desligar a televisão, se for ligar a televisão, liga lá no YouTube para ouvir uma música, um louvor a Deus, não é? Ou qualquer outra situação de colocar lá uma música para adoração. Leia a palavra, siga a orientação, e aí então a sua casa vai ser também templo de adoração a Deus. É a Igreja Batista Vitória multiplicada em inúmeras casas pela cidade e pelas outras cidades da Grande Vitória. Então, é o nosso papel. Você vai estar equilibrado, abençoando também para que a sua família seja equilibrada. Vai perceber quantas confusões, dissensões, desequilíbrios irá evitar em sua casa. Seus filhos, amando o Senhor, entendendo que servir ao Senhor é o melhor. Eu me lembro que, quando era criança, está aqui meus pais, pastor Miguel, pastora Jonadak, nós éramos crianças lá e a gente não almoçava enquanto não fazia o culto doméstico. Não. E não era só na segunda-feira não, todos os dias. Todos os dias. Reunia a família toda, eles são campeões de filhos, né? Eu acho que aqui na igreja não tem ninguém que tem mais, 8. Eu sou o mais velho. E todos os dias, eu me lembro quando criança, antes do almoço, a gente tinha que fazer o culto doméstico. Meu pai trabalhava de horário, né, pastor Miguel? E às vezes ele estava no horário de trabalho, mas nem por ele não estar, a gente deixava de fazer.
todos os dias. E sabe, isso tem sido bênção até hoje. Minha mãe tem colhido. É lógico que alguns cresceram e tomaram suas próprias decisões, né? E por isso mesmo estão pagando por elas, mas a maioria de nós está na presença de Deus. Então, o que nos vale? É o que a palavra de Deus diz em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, pois até quando envelhecer não desviará dele. Nosso papel como pais é o equilíbrio, né? Aqui a Thalita participa de todos, mas às vezes está com sono, né? Está com sono, vai acordar. Acorda aí, menina, é hora da, né? É interessante que como no dia do nosso culto doméstico, nossa celebração, dorme mais cedo, deita antes. Não é porque ela quer, não. É porque nós estamos lutando contra as hostes espirituais da maldade. Está lá em Efésios 6, é contra ela que nós temos que lutar. A nossa luta não é contra as pessoas, contra a carne e sangue, mas sim contra isso. E vai acontecer. Seus filhos vão dormir, você vai sentir sono. Eles vão dormir igual o Gael dormiu no aniversário, né? A gente levantava o braço dele e caía assim, não queria acordar de jeito nenhum. Pega uma aguinha lá, com todo carinho e amor, passa no rostinho, minha filha, acorda. É hora do culto doméstico, te amo, dá um beijão. Começou a beijar, pode ter certeza que o adolescente vai acordar. Aí você, beleza, vamos lá, levanta, é hora do culto. Né? A gente tem que ter umas táticas, né? Porque nós precisamos dos nossos filhos na presença de Deus, queridos. Ou nós fazemos isso, ou as paixões mundanas seduzem e vão levá-los à destruição. O que você quer? Quem quer seus filhos abençoados aí diz amém? Aí o amém foi até mais forte. Então é nosso papel. E é desde bebezinho mesmo, desde criancinha, não é? O melhor lugar é estar na casa do Senhor. Não, dorme cedo, tadinho. Vai ser tadinho de você mais tarde, não é? Olha, o tadinho você não tem que acordar ele cedo para ir para a escola? Pode ser o que for, mas quem estuda de manhã tem que acordar antes das 6. Lá em casa é assim, você acorda às 6, para estar na escola às 7, chega atrasado. Então você acorda antes das 6. Você não acorda todo dia? Você não acorda, você vai lá, levanta aí, menino, vai se arrumar, toma banho. Nossa, Deus, que tristeza. A Thalita estudava à tarde, beleza. Quando, eu quero estudar de manhã. Então vai estudar de manhã. Agora, para levantar de manhã, é muita oração. E aí, glória a Deus, que nós temos a graça de Deus que nos orienta e nos traz a paz. E a gente só dá uns gritos, só. Só uns gritos, pronto. Mas nós precisamos cuidar de nossos filhos, gente. E aí, nós fazemos isso para ir para a escola. Por que não fazer para o culto doméstico? Por que não fazer para estar no templo? Um dia desse, eu me lembrei, ainda lá em casa, voltando da nossa casa, minha mãe falava para a gente assim: enquanto você estiver no meu teto, você vai para a igreja. Quando eu tinha, antes dos 15 anos, 16 anos, e a gente ia mesmo. Era obrigado. E glória a Deus por isso. Hoje eu louvo a Deus por isso. Ai de mim, se não tivesse isso. Estava jogando bola, menino, vamos para o culto, e nada de sair da bola. Tinha que tomar uma varadazinha, na entrada do portão, porque não ouvia. No meio daquela gritaria de menino jogando bola, você não ouve a mãe. E se estiver ouvindo, faz de conta que não ouve. Então depois você, Quantas varadinhas no traseiro eu recebi? Vou chegar atrasado de quando ela estava me chamando. Mas glória a Deus, porque hoje eu estou aqui. Ela está ali rindo agora, mas já passou muita raiva. Então, glória a Deus, porque Deus está cuidando de nós, nos orienta. Hoje não dá mais para dar varada, Porque se der varada é capaz do filho denunciar você. Então, o que você tem que fazer? É ensinar a autoridade de Deus na vida da criança desde cedo. A minha correção com a Thalita praticamente não é de brigar com ela, é de falar: olha, Deus está te vendo. E ai de você. Deus está te vendo. Você quer ser inimiga de Deus? A palavra de Deus fala em 1 João capítulo 2, verso 15, o quê? Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se o amor de Deus não está em nós, queridos, nós estamos abandonados. Porque o amor é o próprio Deus. 1 João capítulo 4, verso 8. Então, você não quer Deus? É isso?
Quem ama o mundo é inimigo de Deus. Você sabe, o pior inimigo que alguém pode ter não é o diabo, é se fazer inimigo de Deus. A graça de Deus nos dá o equilíbrio para que nós tenhamos esse entendimento. E aí então, orientados, dirigidos pelo Espírito Santo, nós fazemos o melhor para nós mesmos e principalmente para aqueles que nós temos que cuidar, aqueles que nos cercam. E sabe o que é mais importante para o Filho de Deus? São as pessoas que ele tem relacionamento. É o que nós chamamos aqui de afinidade. Nossa família, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, aqueles que Deus colocou perto de você. Tem um propósito, não é à toa. E você equilibrado, sabe o que acontece? Os desequilibrados procuram ansiosamente para o equilíbrio. Aí sabe o que eles veem? Ora por mim, eu acho você tão diferente. A sua vida é uma bênção, é uma beleza. Não é que eles falam bênção, não é uma beleza. Você é tão diferente. E aí você aproveita e apresenta quem faz a diferença. Quem é que faz a diferença na nossa vida? Jesus. Diga ao seu irmão assim: Jesus é 100% na minha vida. Amém, irmãos? Mesmo com a nossa fragilidade, mesmo com a nossa pequenez, até mesmo nós temos que todo dia ficar pregando para nós mesmos, ministrando na nossa vida: o Senhor é 100% em mim. Porque a nossa paixão, nosso desejo mundano fica querendo tomar o lugar, banir a graça de Deus da nossa vida. Por isso que eu quero finalizar aqui essa palavra dizendo que a graça de Deus, ela é consagradora, ou seja, ela traz consagração, traz uma vida consagrada. Uma vida consagrada é uma vida de santificação. E olha que a palavra diz: seguir a paz com todos e a santificação. Eu gosto sempre de analisar as palavras um pouco mais profundo. Olha a palavra santificação. Você pode separar a palavra em duas para que venhamos entender melhor. Santifica, tracinho, não é? Pega o são lá, fica ação. Há uma ligação aí do a. É a ação de trabalhar a sua santidade. Precisa de esforço. E a santificação, queridos, ela não vai acontecer. Nós somos salvos pela graça de Deus em um ato. Qual foi o ato? Ele foi à cruz, derramou o seu sangue por nós, como diz 1 João 1,7. Fomos lavados pelo sangue. Em Isaías encontramos que os pecados se tornaram alvos, limpos. Está lá em 1,7 de Isaías. E agora estamos na bênção, estamos salvos. Mas o processo de mudança da sua vida, ele é a conta-gotas. Ele é trabalhado. Que é o processo de permanecermos na salvação. Porque o permanecer na salvação é uma decisão pessoal. O Senhor nos salva, nós somos salvos para sempre. Nada vai mudar isso, porque o que Deus faz é perfeito. O problema é que eu posso abandonar. Eu digo: eu não quero. Eu prefiro as paixões mundanas. Eu prefiro outra coisa que o Senhor. Eu não quero mais saber de Deus. Eu quero pecado. Eu quero viver de forma com que a minha paixão seja saciada. E aí eu abandono o caminho. E não tem como andar num caminho e no outro. Uma vez até eu brinquei aqui, né? Tem gente que quer andar tanto no caminho estreito como no caminho largo. Eles são incompatíveis. Nem antagônicos eles são. Ou seja, é do mesmo caminho que vai para um lado e outro para o outro. Não é. Eles são totalmente diversos e longe. E tem gente que quer andar, né? Como se estivesse de perna aberta, né? Você consegue andar assim, né? Na vida espiritual, assim, ó, um pouco no caminho estreito, um pouco, só que um vai para um lado, outro vai para o outro. Nem se você rasgasse no meio, não daria, porque você estaria morto. É impossível. Então é um engano achar que eu estou com a vida consagrada no reino de Deus, né? Mais ou menos, e também alimentando as paixões mundanas. São incompatíveis. Não existe isso. Se você está no reino de Deus, você está. Se você está no mundo, você está. Porque o morno, o Senhor, ou seja, o meio, Deus rejeita.
diz ao livro de Apocalipse, ele vomita. Foi uma piadinha que a Thalita contou aqui, no dia que ela ministrou a palavra de Deus, aqui num culto de conexão. Dizia que, né, uma anedotazinha, né? Tinha os dois campos, né? O campo do inimigo e o do Senhor, e no meio o muro. E o pessoal do reino de Deus falando para o pessoal que subiu o muro, estava em cima do muro: desce, vem para cá, não fica em cima do muro não. E o pessoal do lado de Satanás continuava na farra, na dele lá, e um dos demônios lá, incomodado com aquilo, chegou para o chifrudão, perguntou para ele: mas por que a gente não faz o mesmo que eles? O pessoal em cima do muro, nós chamamos para cá. Não precisa, o muro é nosso. Ó, não precisa, porque o muro é nosso. Eles é que tem que ficar lá, vem para cá, mas o muro é nosso. É isso aí, irmãos. O diabo não mexe com quem está em cima do muro. Aquele que está na linha divisória, ele não sabe se é, se não é, porque já é deles. Mas nós, como a graça orienta, nós renunciamos. Renunciar é deixar para lá. Renunciar é não mais querer. Renunciar é ir para longe. É deixar absolutamente. Aqueles que renunciam a si mesmos, porque o Senhor Jesus disse que quem quiser ser seu discípulo, ele precisa negar-se a si mesmo. É o eu, o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, o que eu dito, o que eu falo. Eu, irmão, se tem eu na frente, o Espírito Santo já foi deixado de lado, ele que foi renunciado. Nós somos assim: se Deus fizer, se Ele quiser, se Ele disser, se Ele mandar, se Ele ordenar, quando Ele disser, Ele já disse: você é meu filho, minha filha. Vamos colocar de pé, no nome de Jesus, e privilegiar a graça em sua vida. Senhor Deus, eu quero aqui reiterar diante de Ti, Senhor, a minha renúncia e o Teu governo sobre minha vida. A graça do Senhor é o nosso norte pela palavra, é a nossa direção pelas Escrituras. Nos oriente, Senhor, a manter a nossa vida piedosa, tendo senso mesmo pelo que é sagrado, vivendo de forma ordeira, orientada, com equilíbrio da Tua presença, Senhor. E para isso, nós oramos, pedindo ao Senhor, clamando a Ti, a Tua constante orientação, Teu governo sobre nossa vida. Você creu, acredita mesmo, entende essa oração? Levante suas mãos, por gentileza, e ore ao Senhor, falando assim: Senhor, eu concordo com essa palavra. Eu hoje reitero, que você já falou para Deus isso. Eu reitero a minha renúncia às paixões mundanas, para estar somente dirigido e orientado, dirigido pelo Senhor Espírito Santo e orientado na graça. Você fez essa oração? Nós vamos adorar o Senhor com louvor. E aí, pastor, eu queria muito uma oração para fortalecer a minha vida. Eu preciso mesmo da graça de Deus. Nós vamos abrir a oportunidade para você vir à frente. Eu estou precisando de um milagre, um equilíbrio do Senhor, inclusive na minha saúde, na saúde da minha família.
na minha vida espiritual, o Senhor Deus promove. Nós aprendemos aqui nessa manhã pela graça. Nós vamos ungí-lo com óleo e vamos orar ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz que a oração da fé produz um milagre. Então, é na sua vida espiritual, na sua vida física, é manhã de consagração. Louvemos ao Senhor.